E aí, gente, mais uma semana começando. Estamos na última semana, aliás, de maio, mês das mães e mês das noivas. Então, a gente já começa a semana, né? Início de semana do mês das noivas, não poderíamos deixar de falar sobre alimentação especial para noivas. E conversaremos com a nutricionista Sara Simone, vai falar sobre um projeto específico para elas, as noivas, se prepararem antes dessa data tão especial que é o casamento. Também conversaremos com o influenciador Yuri Costa, vai contar um pouquinho da carreira dele e como anda esse mercado bombástico dos influenciadores. E também falaremos sobre internacionalização de carreira, um assunto super pertinente e atual. E quem conversa com a gente é a Juliana Randon. Bom, não perde essa, porque hoje vai estar muito bom o programa. Vem! E o Tá Rolando de hoje traz uma notícia que, olha, bombou nas redes sociais esse final de semana por conta de uma certa polêmica. A empresária mineira Jussara Dutra Couto tem 38 anos e resolveu casar consigo mesma. Eu sei, gente, é bastante estranho, tá sendo chamado isso de casamento sologâmico, tá? Mas ela diz que isso é para defender e celebrar o amor próprio, afinal de contas, ninguém precisa de outra pessoa para ser feliz, né? Ela teve o apoio de familiares, dos mais próximos, fez uma celebração e tá aí, faceira da vida consigo mesma, né? O estilo Me, Myself and I. Claro que começou a rolar aquele monte de informações e comentários na internet. Inclusive, eu convido vocês a deixarem aí nos comentários o que vocês acham disso. É uma boa? Não é? É modinha? Vai pegar? Vamos falar sobre isso depois. Bom, agora vamos pro sofá. Enquanto isso, nós não falaremos de casamento sologâmico ou não. Agora eu fiquei até pensando, nós vamos falar sobre a preparação da noiva, inclusive do ponto de vista nutricional, né, Sara? Mas poderia ser também para o seu casamento sologâmico. Sabe que eu achei muito interessante agora. Por que tem que ter um motivo, né, para estar aí mudando os hábitos, enquanto isso é primeiramente pra gente mesmo. Sim. Então eu adorei isso, eu gostei dessa ideia aí. Eu acho que nesse caso específico, o que pegou, né, a pessoa pode fazer festa todo ano, se quiser, para celebrar o amor próprio, né? Então ficou... Mas vai dar pano pra manga isso aí. Eu realmente quero ouvir a opinião de vocês. Achei muito legal. Mas vamos voltar então agora para a área nutricional. Bom, Sara, tu tá lançando um projeto, né, tá saído do forno, especial para noivas, para que se preparem de uma forma saudável e acho que com consciência também para essa data que é o casamento, que é tão importante mesmo e para qual tantas coisas são vividas e preparadas. Como é que funciona esse projeto? Então, é isso. A noiva, ela geralmente está envolvida com tanta coisa, tantas funções aí, e normalmente é a noiva, o noivo às vezes está de fora, né? Então, ela tem tantas tarefas aí e muitas vezes ela esquece dela, de cuidar da saúde dela, de estar cuidando e prestando atenção nas coisas que ela precisa fazer para ela em relação à saúde. Então, o projeto tem esse foco. E ele é um projeto que ele é tanto virtual quanto presencial e tem o grupo. Então, um grupo exclusivo de noivas, onde rola muita dica, muita troca entre elas. Porque elas estão vivendo, né, aquele enredo todo do casamento. Então, tem essa troca que é muito interessante para elas. Pois é, eu achei muito legal que tu prevê um projeto de cerca de 3 meses, né? Isso. Que além desses encontros presenciais, um acompanhamento virtual, tem os encontros em grupos, porque realmente é um momento onde acho que só quem está vivendo aquilo consegue compreender. Mesmo quem já passou pelo casamento já não lembra mais a intensidade e a importância, né? Então tem uma solidariedade rolando ali entre elas. Exatamente. E como o grupo tem esses 3 meses, tem gente que vai demorar mais tempo para casar e tem gente que está quase casando, né? Então o grupo pega várias etapas aí desse pré-preparo do casamento, né? E bom, como foi lançado agora, ainda está em andamento, formação ainda o primeiro grupo. Como é que tu imagina que vai ser o primeiro encontro? E também, assim, algumas questões que talvez tenham que ser mediadas por ti, porque provavelmente alguém vai emagrecer mais
do que a outra, vai ter mais sucesso, vai ser mais determinada. Acho que tem muito a ver também com foco e disciplina. Claro. Como gerir esse grupo de mulheres? Então, no primeiro encontro, o primeiro encontro é presencial, né? Até para rolar essa troca, é importante que os membros se conheçam, né? Ao vivo. E aí, cada uma tem o seu objetivo, porque tem pessoas que é emagrecer, tem pessoas que é cuidar mais ali da pele, vai dependendo do objetivo da noiva. E aí, a gente vai... E uma vai conseguindo se espelhar na outra também. Por isso que o trabalho em grupo é muito legal. Sim, dá uma motivação a mais, Dá uma motivação, né? daqui a pouco alguém que não faz atividade física, aí tem alguém que já faz e começa a se motivar também para isso. Então, rola essa troca entre elas e até esse espelhamento, né? Com quanto tempo de antecedência tu acha que é o ideal, Sara? Porque assim, é 3 meses o projeto, mas se a pessoa quiser começar 3 meses antes do casamento, será que dá tempo de ela alcançar as metas ou também depende das metas, né? Depende das metas. Quanto antes a pessoa começar, melhor, porque é um projeto para casamento, lógico, mas é um projeto saúde, é um projeto vida. Então, quanto antes ela começar, vai ser melhor. E aí vai depender do objetivo dela. Se o objetivo for algo muito, né, difícil de alcançar em 3 meses, com certeza em 3 meses ela vai estar melhor do que ela estava. Logicamente sim. Mas vai depender daquele objetivo, né, qual é. O que eu achei sensacional também é o seguinte, a gente vê que as noivas entram num descontrole, muitas se descontrolam e aí querem emagrecer a todo custo quando chega perto do casamento. Sim, né? aí fazem coisas malucas, né? Exatamente. E aí põe a saúde em risco. Exatamente. Então é uma forma de realmente ter uma orientação focada nisso, e é bom que é focado também nisso, porque não tem nem o risco de dizer, minha nutricionista não entende. Não, tanto entende que tem um projeto específico para você. E o foco é saúde, e pensando sim em saúde da pele, saúde do cabelo, das unhas. Muitas vezes essas dietas restritivas causam... que legal! Para ficar mais linda e saudável. Lógico, também. Com certeza. Porque aí entra toda a parte de suplementação também para isso, né? A gente usa muitas coisas aí para ajudar. Então, é a beleza de dentro para fora, né? Muitas vezes se investe ou se gasta tanto em recursos externos e não se cuida do interno. E aí a minha saúde interior que vai refletir no meu exterior. Sim. Isso é bem bacana, porque... exatamente isso, não é para estar bonita, não é só emagrecer. Tem uma série de outras questões. Tem que ter primeiro o brilho da felicidade, né? Mas além disso, tem uma série de outros aspectos físicos mesmo que podem ser desenvolvidos. Isso, e eu tento trabalhar isso com os meus pacientes e com as noivas, dessa saúde de dentro para fora, da beleza de dentro para fora. Então, aí vem da alimentação, né? Aquela frase, você é o que você come, ela não é por nada. Então, a gente reflete realmente aquilo que a gente está consumindo e nos nutrindo. A gente precisa de nutrientes em primeiro lugar. Tá, e para quem começa antes, com mais de 3 meses de antecedência, se mantém nesse projeto, renova o projeto ou aí só continua fazendo um acompanhamento contigo? Pode renovar o projeto, pode seguir num próximo grupo que vai estar abrindo ou pode ficar em consultas individuais, né? Manter esse processo individualmente também. Do ponto de vista profissional, o que é o ideal em termos de regularidade na nutricionista? É muito particular. Tem pessoas que precisam vir todo mês, tem pessoas que me pedem para vir mais de uma vez por mês, porque elas precisam dessa interação com a Nutri. Hoje facilitou muito pela questão de WhatsApp e o programa que eu uso também de trabalho tem um chatzinho que elas conseguem me mandar diário, eu consigo avaliar ali o que está acontecendo, o que está sendo consumido, mas depende muito de paciente para paciente, não tem uma regra. Tem pessoas que vêm mensal, semanal, depende. Tá, e aí nesse caso que tu avalia diariamente, tu dá uns puxão de orelha às vezes? Dou. Ah, é? Sim. Porque esse registro alimentar é um trabalho que eu consigo avaliar e o próprio paciente se avalia. Ele vê lá o que ele consumiu, às vezes ele vê que aquela semana foi um desastre a semana inteira. Eu não preciso falar nada, né? Já tá tudo ali, ele já tá vendo. Mas eu chamo atenção, porque eu consigo interagir, é como se fosse uma rede social minha com o meu paciente. Então eu consigo avaliar, consigo mandar mensagem, consigo curtir ou não aquele alimento, enfim, aquela refeição que ele está fazendo. É interessante como realmente tu
deixar expresso as coisas. Tu faz que nem pra guardar dinheiro, né? A pessoa vai botando ali o que gasta em cafezinho, quando tu vê da onde é que veio isso? Veio do monte de cafezinho que tomou. Isso. No caso, o cafezinho não tem caloria, né? Não, mas o excesso de cafeína também não é legal, né? Exatamente. E às vezes o açúcar que vai no cafezinho, daí é excesso. E tu atende aqui em Porto Alegre e em Caxias do Sul também. Isso mesmo. Como é que são as noivas de Caxias também? Então, as noivas de Caxias são como todas as noivas Mas enlouquecidas. não tem muita tendência, muita tentação de massa e vinho ali? Ah, tem, com certeza. Porque pra mim esse é um problema. Tem bastante. Sara, o que tu dá de dicas, assim, para quem talvez more fora da tua área de atuação ou não tenha condições de arcar com o custo, né, de um profissional, para essas noivas que querem se cuidar de alguma forma com alimentação, se sentirem o mais plena possíveis na data do casamento? Tenho uma ótima dica, que é um trabalho que eu tô lançando, que vai ser um guia para noiva, que vai ser 100% online. Eu vou estar lançando isso aí nos próximos dias, não sei exatamente quando. E vai ser, claro, o ideal é que tenha uma nutri acompanhando, mas o guia, para aquela pessoa que é um pouco autodidata, já vai ajudar muito. Então, esse guia vai ser bem legal também. E dá para fazer acompanhamento nutricional por virtual? Precisa da consulta presencial, Sim. pelo menos uma primeira presencial. E depois a gente pode seguir com encontros virtuais. Sim, até porque não tem como pesar, né? Não, preciso tirar avaliar, o preciso percentual ver de gordura contra e o tal. código de ética. Às vezes tem, eu sei, né, acontece, alguns profissionais fazem, mas não é o ideal. Precisa dessa interação, né, com o paciente. Então tem que dar uma passadinha no nutricionista, não tem jeito. Tem. Bom, no mais é realmente muito equilíbrio na alimentação. Sim, o equilíbrio, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Vai depender do objetivo. E eu sempre falo nas minhas consultas para os meus pacientes. Tu tem 100%. Se tu fizer mais de 50%, tu já vai estar no lucro. Agora não dá para querer fazer menos disso e ter resultado. Não tem como, né? E algum produtinho assim especial para noivas? Colágeno funciona para pele e cabelo? Colágeno é interessante. Porque sim. colágeno realmente, eu acho colágeno meio que um mistério. As pessoas, muita gente toma, mas ninguém consegue dizer assim, funciona, sabe? Então, é bem controverso ainda os estudos sobre o colágeno, mas na prática a gente vê que ele funciona. E tem que ser aquele em pozinho. Que mistura com a água, que tem gosto ruim. Tem os com sabor que ajudam um pouquinho. E tem em cápsula também, né? E qual que funciona mais? Tem alguma diferença? Depende do objetivo, né? Tem o colágeno Verisol, que a gente chama, que é... Tem em cápsula e tem em pó, que ele é mais pensando nessa parte de pele, cabelo, unha. E tem o outro tipo de colágeno que é mais para articulação. Mas se tu tá precisando de colágeno, teu corpo vai usar para o que ele precisa, né? Ele não vai lá na pele, na ruguinha, se tu tá precisando antes do colágeno na parte articular. E noiva grávida pode usar? Pode. Na verdade, eu tô perguntando noiva grávida só porque a pauta é noiva, porque na verdade eu já estou perguntando pra mim, né? Então, assim, dando aquele disfarce na pergunta, noivas grávidas também podem usar colágeno. Mas muito legal, eu tenho um colágeno lá parado faz 2 anos e uma amiga minha disse, olha, ele funciona, mas ele só funciona se tu tomar. Se tu tomar. Né? Sim. Senão, tá bem, nós vamos encarar Precisa o colágeno. tomar, senão ele não funciona. Até porque eu tenho uns casamentos pra ir como convidada, pelo menos a pessoa daí não tá tão longe da maravilha que fica a noiva. Agora, uma coisa é legal mesmo. Em geral, a mulher, o momento mais lindo, que ela tá mais linda é no casamento. Eu acho que é um misto de cuidados consigo mesma e também alegria de estar ali vivendo com já tá vibrando com os outra amigos coisa também. Essa luz toda que vem, tá feliz porque tá fazendo algo que realmente investiu tempo ali, que quer, então acho que sim. Tenho certeza que tu vai aproveitar muito, te divertir muito com esses grupos de noivas com que certeza. vêm pela frente. Então, vocês já sabem, gurias, olha aí, ó, tem opção nutricional específica para vocês, não fiquem nervosas. A gente vai pro intervalo, já volta, não sai daí. Já de volta e agora é a hora do nosso diário da gestação, virei mamãe. Pessoal, tô chegando agora do chá do Henry. Confesso que ia tentar fazer um Virei Mamãe lá, não consegui, por conta da tudo acontecendo, enfim, as pessoas chegando. Mas agora eu tô morta com farofa, mas como que eu vou deixar
de abrir todos os presentes. É óbvio que eu vou abrir agora, né? Então eu vou botar um pijama, vou abrir e mostrar alguns pra vocês. Bom, gente, agora vem uma parte muito boa, que é, vou me deitar nessa almofada aqui de elefante do Henry e vou abrir os presentes, oba! Gente, o primeiro presente que eu abri é uma saída maternidade, que é algo extremamente necessário pro bebê sair do hospital, tá? RN. E já vem com um bodyzinho, ó, coisa mais amada. Prontinho. O bom das coisinhas de bebê, que elas são tudo cheirosinhas, sabe? Ai, que delícia, dá vontade de mergulhar aqui. E a confusão boa, coisa boa, né? Já dá pra arrumar as coisinhas agora pra mala da maternidade. O que tu achou, Jack? E pra explicar pra Pug que ela não pode subir nas roupinhas de bebê. Essa é difícil, né? Bom, estamos aqui com o blogueiro e influenciador Yuri Costa. Inclusive, já tinha gente pedindo antes dele entrar no ar. Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Os seguidores. Que bom. Que bacana. O Yuri, que além disso tudo, ele também, na minha opinião, é sócia do Justin Timberlake, né? Vocês agora olhem. Pode falar se eu sou parecido, então. Não vou achar ruim. É, não. O triste é quando as pessoas dizem, tá igual o fulano e é uma pessoa feia. Né? Aí tu fica assim, ó. Que bom que ele não é, que bom que ele não é. Não é. É isso mesmo. Mas, Yuri, que prazer te ter aqui. Prazer é meu, muito obrigado. Super bem sucedido nas redes sociais, né? Já faz 3 anos que tu trabalha com Isso. isso. E eu acho muito importante a gente trazer profissionais que trabalham com redes sociais de uma forma, uma redundância disso, mas profissional mesmo, séria, né? Para mostrar para o mercado que sim, isso é um trabalho que funciona, que tem critérios e processos para que a Claro. coisa funcione bem mesmo e traga retorno. Me conta um pouquinho da tua história, como é que começou esse teu trabalho nas redes sociais? Eu já tinha 26 anos de idade, sou formado em Relações Internacionais, trabalhava como analista de exportação, não era feliz no meu trabalho e desde os 19, 20 anos eu trabalhava como modelo. Aí eu pensei, bom, comecei a usar redes sociais na brincadeira, começou a me dar um certo retorno. E em 2016 teve meio que um programa que foi o School Summer House, para algumas pessoas que não conhecem, foram algumas casas ao redor do Brasil que colocaram alguns influenciadores, atores e atrizes. Um amigo meu acabou me chamando, conseguiu fazer uma ação com a Leves, que estava vestindo a gente durante todo esse projeto. Eu fiquei super interessado e falei assim, nossa, que legal, eu posso ter um trabalho prazeroso e que vai me render ainda. Aí eu pensei, bom, vou tentar essa vida de blogueiro. Comecei a trabalhar com o Instagram e depois de tempo fui pro blog, achando que no começo realmente seria uma coisa fácil. Que seria, eu vou ali, tiro uma foto, vou ganhar tanto. Não é bem assim, pessoal. Isso aí eu já digo para vocês. O trabalho de blogueiro é muito árduo, você tem que correr atrás, você tem que fazer os seus próprios projetos, tem que enviar para as empresas, para ter a aprovação das empresas. Você tem que correr atrás porque, querendo ou não, hoje muitas pessoas querem ser blogueiros, mas quase nenhuma gera o conteúdo. As pessoas acham que podem viver de fotos. Na realidade, o que importa é o conteúdo, é o que você transmite para a pessoa, se é do interesse da pessoa. Então, é legal você encontrar um nicho específico e começar a trabalhar aquilo, gerar conteúdo para você ter aqueles clientes fiéis, que são seus seguidores fiéis. Para fazer sentido para quem tá te seguindo e a pessoa começar a fazer uma identificação das marcas e, enfim, daí do que tu usa no teu dia a dia, né? Exato. Tu começaste como blogueiro fitness, né? Isso. E aí hoje tu já tá mais num campo de moda e lifestyle. Isso, porque o que acontece? Eu acredito no homem metrosexual, aquele que se cuida da cabeça aos pés. O fitness já se cuida do corpo, mas, por exemplo, depois eu quis ir para estética, porque hoje em dia, pelo menos, muitas pessoas, muitos homens buscam estética, que nem harmonização facial, que está sendo muito bem feita. Eu, por exemplo, fiz, pessoal. Tenho harmonização facial no rosto, fiz uma mandíbula, botox e tudo, porque realmente muitos homens hoje em dia são metrosexuais, se importam com isso. E querendo ou não, quando você fala de estética e fitness, não tem como você não falar de moda, porque tudo anda junto.
Então acontece que aí foi uma opção minha. Hoje em dia, o meu blog é sobre moda masculina, estética e fitness. É o meu foco. Não, e até porque tem também uma questão de amadurecimento teu nesse período, né? Sim, tu vai claro. encontrando o teu estilo, vai tendo mais contato com... As marcas também vão chegando em ti, tu vai Claro. vendo o que funciona, o que não funciona, com o que tu te identifica. Exato. Eu acho muito legal, Yuri, mostrar que tem todo um mercado de moda, lifestyle e mesmo fitness masculino, porque é bem menor o número de referências masculinas no Instagram do que femininas. Sim. Então, saber que tem onde buscar inspiração para looks, né, marcas novas, de repente, Sim. estilos. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha em algumas fotos do Yuri e depois a gente continua conversando sobre isso aí. Vamos Claro. lá. Olha aí. Aí tem até o relógio faz parte do Sim, negócio faz ali. É, isso. A gente usa, por exemplo, é muito necessário falar também da importância dos acessórios na composição de looks. Muitas pessoas se preocupam demais só com a roupa e tal, mas acessórios hoje em dia são muito usados por homens. Não, e os homens têm bem menos opções, né? Então realmente tem que Sim. valorizar bem o que está sendo usado. Olha aí. Sim. As tuas fotos são todas profissionais Minhas- ou às vezes tu Às vezes recorre eu- a quem está passando na rua? Às vezes eu tenho que recorrer. O que acontece? O clima é muito importante. Não dá pra você ficar fazendo foto ruim se ela não vai ser aprovada Sim. pela pessoa que está te contratando. Então, assim, às vezes eu tenho um fotógrafo tal dia, o Olha clima aí, não deu consegue certo. mostrar tudo. Sim, e eu sempre faço a composição de 3 fotos para poder mostrar muito bem o look, falando um pouquinho de cada peça, para as pessoas terem realmente interesse no conteúdo que eu gero. Sim. Tá muito legal. E essa deu agora, dá pra ver bem também o sapato, né? Olha aí. Sim. Camisa jeans aberta. Olha aí, que bonito que fica. Um look mais despojado. Sim. Aí tu fotografa muito bem. Isso aí também é do teu know-how como Como modelo. Eu trabalhei durante muito tempo como modelo. Agora, a gente estava conversando antes ali, apareceram as fotos avulsas, mas se vocês pegarem o Instagram do Yuri, vocês vão ver que ele é muito harmônico, né? Isso se chama um trabalho realmente ali de feed. Então, quando tu olha para aquele contexto todo, ele fica muito harmônico, coerente, faz sentido. Sim. Tu tem muito cuidado com isso, né, Yuri? Tem. Isso é uma coisa muito importante para blogueiro. A gente sempre tem que trabalhar o feed para fazer com que ele seja interessante e que a pessoa tenha aquela vontade de conhecer mais. Ou seja, é muito fácil uma pessoa entrar num feed que seja desorganizado e falar assim, já perdi o interesse. Quando você trabalha nele, as pessoas vão descendo, querem saber mais do seu trabalho. E isso é muito importante. E é muito difícil, gente, deixar um feed organizado. Não, nem me fala, eu tento até hoje, mas assim, aí eu vejo essas pessoas que vêm com um feed lindo, chega a me dar um ai, sabe? Pois é, mas vou te falar que também foi difícil para eu aprender. E é aquilo, eu fui aprendendo vendo outros blogueiros, falando assim, nossa, esse aqui faz esse tipo de composição de luz, esse aqui já deixa de uma maneira mais padronizada de números de postagens. Mas com o tempo vai aprendendo. Pois é um negócio, na verdade, que a pessoa tem que ter uma sensibilidade própria e ser meio autodidata, né? Porque não tem muito ainda, não tem curso de formação, eu acho, de blogueiro. Não tem, mas para muitas pessoas que não sabem, existem cursos de marketing digital. Cursos que eu mesmo faço para estar sempre dentro dos algoritmos das redes sociais. Que muitas pessoas não sabem, sempre vai mudando. O modo que você posta, o modo que você gera conteúdo, é necessário usar hashtags que são ligadas diretamente ao que você está gerando. Muitas pessoas não sabem disso, porque aquilo ali aumenta a sua relevância dentro das redes sociais. Sim, a tua possibilidade de ser encontrado também, né? Exatamente. E elas são muito necessárias. Até quando você aparece no Explorar, para quem não conhece, é aquela página que da lupinha, aparece... que tem a lupinha, Isso, a pessoa vai ali e exatamente. procura. Aí tem um monte de fotos, você fala assim, mas de onde saiu essa pessoa? Aham. É porque o Instagram acha que aquilo ali é relevante para o que você segue, para o que você curte e comenta. E é incrível, porque realmente ali tu encontra uma série de coisas que Sim. fazem sentido pra ti. A minha, por exemplo, quando aparece Explorar, aparece um monte de pugs. Por que será? Por que será? Acho que deve gostar muito de pets. Agora, Yuri, como é que tu vê, assim, de 2016 até hoje, são só 3 anos, mas são 3 anos relevantíssimos para quem trabalha com marketing digital, porque o influenciador estourou ali 2017, início de 2018, né? Assim, Sim. ali bombou. Como é que tu vê essa mudança nesses 3 anos? Como é que está o mercado hoje? E o que tu acha que é relevante para quem trabalha com isso considerar? Ó, a primeira coisa que eu tenho que falar é, bom,
O que é mais considerante é você encontrar o seu nicho, saber trabalhar diretamente com ele. É necessário geração de conteúdo todos os dias, porque a pessoa que não posta é esquecida. Os algoritmos mudaram antigamente para cá. Muitas pessoas não sabem, mas antes era cronológico, não é mais cronológico. É baseado no que você posta. É aquilo ali que influencia no seu índice de relevância dentro das redes sociais. Se você quer ser blogueiro, a minha dica é você começar hoje mesmo. Encontre aquilo que te dá prazer em escrever, corra atrás, faça cursos de marketing digital para você estar dentro do que as pessoas falam que são os algoritmos, que é a mudança de como se posta em cada rede social. Que, por exemplo, no Instagram é necessário você usar as hashtags, podem ser usadas até 30 hashtags por fotos, que são as tags. E quando, por exemplo, você vai escrever num blog, não, você tem que encontrar as palavras-chave dentro das redes sociais para ter uma melhor postagem. E quanto melhor for sua postagem, melhor você é ranqueado no Google. Ou seja, né, é um trabalhinho muito simples. A pessoa tem que passar o dia inteiro Não, na verdade, se tu tem muitas redes, trabalha com redes e as características de cada uma, tu tem que realmente te dedicar a isso. E é importantíssimo destacar, porque ainda tem muitas marcas, eu acho que especialmente as pequenas empresas que, será que isso funciona? Funciona. Funciona. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Outra dica, pessoal, se você quer ser blogueiro mesmo, você tem que saber trabalhar um Media Kit. Media Kit é uma apresentação sua que você faz com todas as marcas que você já fez ações, parcerias, seus cases de sucesso, porque é isso que faz com que uma marca queira te contratar ou não. Não, e tem mais uma coisa, agora que eu fiquei pensando, com tudo isso, a pessoa ainda por cima tem que ser autêntica, né? Tem. Porque se for fake, ali já não vai pra frente. Não tem como. Não tem como. Como é que tu equilibra esse lado? Porque tem um lado, claro, que é comercial, tu tem que atender as marcas, tu tem que mostrar os produtos, tu tem que estar atento para essas mudanças nas redes sociais, mas tu não pode deixar de ser tu mesmo. Aí que tá. São os famosos stories do Instagram. Ali que você mostra o seu lifestyle de vida. Então tem como você balancear a sua vida com a sua vida profissional no próprio feed. E as pessoas adoram os stories, né? Gostam, porque é ali que você mostra a sua realidade. Eu acho que as pessoas gostam de vida real. Por isso que aqui no programa, se desmaiar, se tossir, não tem problema. Não tem problema. Fica tudo bem bonito. Eles ainda vão falar, e gente igual a gente. Exatamente. Bom que desmaiou, o que tu vê que tem mais retorno nos teus stories? Nossa, não sei te dizer, porque como eu ampliei muito em relação à estética, fitness, moda masculina, tem muitas marcas que as pessoas gostam muito. Vamos supor, quando eu falo muito de jeans, aí as pessoas ficam muito mais ligadas. Agora, por exemplo, harmonização facial, as pessoas são ligadas, mas como sabem que o preço é muito aguçado, as pessoas não ficam, assim, sabem que aquilo ali é interessante, mas não buscam muito por causa dos valores. Sim, não é algo tão popular. Não é palpável, entendeu? Tipo assim, não é fácil você ir, por exemplo, ali e pegar pra você. Tá, mas e não bomba, tipo, no domingo, quando essa elegância toda está com... Tá. Quando eu faço treinos. Não vou mentir. Quando as pessoas pedem, Yuri, faz um treino, sem camisa. Olha só. Aí acaba realmente bombando. Porque, querendo ou não, é uma coisa visual, o Instagram. Sim. Aí bomba muito. Bomba, não vou mentir. Não, e isso mas, também tem que se falar sobre isso, que é o impacto visual. O Instagram, ele começou sendo uma rede social de fotos bem tiradas. Então, ele tem como objetivo imagens bacanas. Claro, concordo. Aí imagina tudo. Se você faz uma boa imagem com uma boa iluminação, às vezes ela se destaca muito mais do que um outro tipo de imagem. Bom, para finalizar, o que tu já deu uma série de dicas aqui para quem está assistindo, para quem é teu seguidor, de repente quer prosseguir também nessa carreira. Teria mais algum conselho para dar? Teria. Para as pessoas que usam apenas Instagram, façam seu blog, que nem eu fiz, porque você também pode ser achado no Instagram por outras redes sociais. O blog é essencial, que é onde você realmente tem a capacidade de gerar um conteúdo extensivo e de qualidade, fazendo com que você seja cada vez mais relevante para qualquer marca que queira te contratar. E aquela coisa, né? Se o seu marketing tiver um ataque, acabar com o Instagram, pelo menos você vai ter, exatamente. Vai ter o teu histórico ali para sempre. Exato, você já terá outra rede. Mas olha aí, então tá, Yuri, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei o papo, tenho certeza que o pessoal aprendeu muito também. E as suas fotos são um sucesso, realmente tem um conteúdo muito bacana lá, tenho certeza que vai ser cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Então tá, gente, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí.
já de volta e o papo agora é sobre internacionalização de carreira. E para isso a gente está aqui com a Juliana Rondon, que vai conversar um pouquinho, trocar uma ideia com a gente sobre isso. Inclusive tem um evento amanhã, né, isso, Juliana? Para tratar do tema, que é um tema muito atual, porque a gente tem, nos últimos anos, visto uma debandada geral de pessoas, de brasileiros indo para o exterior. Eu arrisco dizer que Portugal, Estados Unidos e Canadá são os locais mais, né, os destinos preferidos. Só que, e aí? O que fazer com a carreira? Né? Como lidar com essa transição, que não é só uma transição, às vezes, de carreira, uma transição de vida inteira. E então, tá aí a Juliana para ajudar a iluminar esse povo todo e auxiliar. Como é que tem sido isso, Juliana? Então, os dados têm nos mostrado que é bem mais difícil na prática do que se parece. E são vários fatores, principalmente emocionais, de preparação e de estrutura emocional que pesam. Porque quando nós estamos no nosso país, toda a progressão que a gente faz de carreira que nos torna sênior no nosso país, muitas vezes no exterior não tem o mesmo valor. E a régua comparativa é muito diferente, né? Então aqui eu estou dentro da minha sociedade, da minha cultura, da minha comunidade e eu vou para um lugar onde existe outro perfil de pessoas, onde outras competências são valorizadas, onde eu não sinto que eu tenho raízes, que eu sou valorizado, que eu tenho importância, que eu tenho espaço, que a minha trajetória faz sentido. E isso emocionalmente é muito pesado, porque a gente lida com pressão, com rejeição, com erro no dia a dia, é difícil no nosso país ou em qualquer lugar. Porém, quando a gente está no nosso país, principalmente na nossa cidade, com uma estrutura familiar, com uma rede de apoio de amigos, rede de apoio mesmo, isso tem um outro tamanho para as nossas emoções, para a nossa saúde emocional. Quando a gente se depara com uma pressão sem tu ter rede de apoio, sem tu ter essa aceitação, mesmo que tu vá com a tua família nuclear, né? Esposa, marido, filhos, às vezes vai pai, mãe, é um núcleo pequeno. E o que é muito interessante dos dados que a gente pesquisou para poder debater amanhã é que essa rede de apoio pequena que vai junto, essa família nuclear, também sofre muito. E isso é um fator determinante para o retorno dos profissionais. Porque eles vão e às vezes o profissional, ok, se adapta, porque ele tem lá o seu trabalho, os seus desafios, às vezes foi pela empresa. Sim, ele tem um propósito, né? Exato. Não, e às vezes pela empresa tem a equipe do projeto. Então ele tem colegas, às vezes foi o seu gestor, então ele tem um núcleo. Mas a sua família não. Às vezes vai só a esposa ou só o marido e as crianças sofrem muito com a adaptação, quando esse profissional volta para casa e vê aquela família sofrendo. Então é um processo que ele é muito maior do que a minha entrega, do que a minha performance profissional. Não, e tem uma série de variantes aí, porque muitas vezes pode ter a questão do clima, pode ter a língua, que é uma língua com a qual não se adapta, a própria cultura, né, e os hábitos da sociedade em torno são muito difíceis se a pessoa não está aberta, não está pronta para digerir e botar na sua vida. Onde é que vocês constatam o maior problema na adaptação? Nas famílias. Nas famílias. Principalmente nos cônjuges. Exato. Amanhã a gente tem duas especialistas que vão debater esse assunto junto. Uma traz um viés de dentro das organizações, então como é que as organizações podem ajudar a preparar esses profissionais e a facilitar todo o processo de construção da família. E uma outra profissional que ela sofreu isso. Então ela está há 3 anos na Finlândia, agora que ela veio. Ui, Finlândia! Então o clima, tu falou em clima, eu lembrei dela na hora. A Rafaela Belo, ela disse, gente, o clima pesa muito, porque as pessoas, não é solar, né? As pessoas não estão na rua, as pessoas não são afetivas. Ela disse, eu passei uma semana onde ninguém me deu bom dia. E aquilo era chocante. A interpretação do brasileiro é, nossa, fiz alguma coisa de errada, né? O que está acontecendo aqui? Então, ela diz, bom, e ela é psicóloga, teve toda uma preparação e não foi fácil, reconstruiu a carreira dela lá, conseguiu seguir dentro da área dela. Pois é, porque eu ia te fazer essa pergunta. Muitas vezes a profissão regulamentada num país, no Brasil, ela não aceita que seja praticada em outro. Isso. Aí como fazer isso?
Isso. Depende muito. Cada área de especialidade tu tem um processo. Às vezes tu pode ter todo um processo de certificação do teu currículo, do teu diploma, né? Das certificações que tu já tem. Algumas realmente não têm validade fora do terreno nacional. Então, o que é interessante? Que também haja uma preparação prática, de tu entender, dentro daquele teu pacote de identidade subjetiva e concreta, né? A titulação, o que é aceito naquele país que tu está indo. E outra, o que é usual, o que é aceito concretamente e o que as pessoas valorizam. Porque existem profissões que no Brasil têm um valor enorme e a gente nota isso mesmo dentro do país, diferentes regiões, né? Então, tem coisas que no Sul são super valorizadas e que no Nordeste não são. Então, a gente tem que entender qual é o lugar, qual é a cultura que a gente está indo. O que essas pessoas têm de hábito, que serviços elas consomem. O processo de empreendedorismo também, ele é bem delicado e bem complexo. Então, não é tão simples eu abrir um negócio em outro lugar. Ah, mas eu sou empreendedora no Brasil há tanto tempo e aqui funciona bem. Mas é outra lógica de empreendedorismo, de consumo. Isso que hoje em dia se tem muito acesso à informação, né? Se tem facilidades como, de repente, fazer um curso da língua online previamente, enfim, dá para falar com as pessoas, com família, pelas redes sociais, por Skype. Imagina como é que não era antes. Nossa, e mesmo assim, é super difícil. Agora, mesmo assim, as pessoas arriscam, até muitas vezes buscando oportunidades melhores, né? Uma qualidade de vida. Eu vejo muita gente falar assim, a qualidade de vida. O que tu acha que é o mais relevante de ser ponderado, ou pelo menos a primeira coisa a ser ponderada antes de tomar essa decisão? Porque mesmo o exemplo que tu deste da Finlândia, poxa, nós sabemos ali que os países escandinavos têm uma qualidade de vida maravilhosa, né? Inclusive politicamente, tudo super organizado, são vistos como muito à frente da gente, mas na hora de se mudar, pera, que não é bem assim. Perfeito. Uma coisa que a gente sempre indica é ir passar umas férias longas. Não é de 10, 15 dias. Sim, que daí é tudo lindo, né? Exato. Então, assim, se puder 30, 45, 60, se organizar, viver aquela cultura na região que tu quer ir. Buscar outros brasileiros que já vivam ali. Então, te informar verdadeiramente da rotina, não do programa turístico, né? E diminuir as idealizações, a questão da qualidade de vida. Sim, altíssima. Mas, assim, para as pessoas que nasceram ali e que valorizam aquela qualidade de vida. Muitas vezes o que a gente busca de qualidade de vida não é o que se encontra lá. Então, tentar entender o que é qualidade de vida para ti e para a tua família. Porque pode ter coisas que tu gosta muito, mas que o teu cônjuge não gosta. E se aquela relação é tão importante para ti, isso vai ser muito relevante, aquela pessoa não tá feliz. E, bom, amanhã vai ter essa conversa. É possível que as pessoas encontrem algum foco de apoio, mesmo estando longe? Sim, sem dúvida. Principalmente Portugal, né, com a popularização da ida para lá. Mas, assim, o Skype facilita muito. A gente tem todos os processos de psicoterapia, de coaching que acontecem por Skype, que estão cada vez melhor. Agora o CRP autorizou. Então, é possível, sim, tu ter todo um apoio socioemocional através da tecnologia da distância, né? Existe algum tipo, agora eu tô aqui viajando na maionese, existe algum tipo de serviço ou algum grupo que tenha pessoas pelo mundo, assim, que façam esse apoio para quem tá fora? Deve ter. Eu não conheço pessoalmente, mas sim. Vai lá, pegue na mãozinha da pessoa. Isso. Vou te ajudar. Isso é um papel que a gente tenta estimular muito que as empresas façam, né? Porque assim, tu já tem sede, tu já tem outras pessoas que foram. Então, quando tu consegue criar uma rede que recebe, que insere, que integra, que apresenta possibilidades, que ajuda nos momentos de crise. Porque tu pensa, o teu filho passar por um momento de crise no teu país, um momento de crise na escola, por exemplo, dificuldade de aprendizado, de adaptação a um estímulo. Já não é fácil, né? Imagina isso no exterior, onde tu não tem aqueles pais tão unidos, aquelas pessoas que te receberam tão bem, às vezes eles estão passando por preconceitos importantes. Então, imagina a proporção que isso pode tomar. Então, se é uma empresa que facilita esse diálogo, olha, deixa eu apresentar pessoas que têm filhos, pessoas que participam do mesmo núcleo, ou que vieram com idosos, ou que têm animais, ou, enfim, que problemática e que situação essa família está passando, esse profissional
trouxe com ele, ou ele veio solteiro, ela veio solteira. Como é que ela faz para não ser tão solitária? Como é que ele faz para se inserir nos programas sociais? Que, na verdade, né, Juliana, é um interesse da própria empresa que o profissional esteja o mais amparado possível para ser feliz e, portanto, produtivo. Exato, e que fique nela, porque assim, é financeiramente muito mais interessante que esse profissional que ele foi inserido, ele fique em mais projetos, que ele fique mais tempo. Quanto mais tempo ele ficar e ficar bem, isso financeiramente é muito, muito, muito interessante, porque tu tem todo um investimento para mandar aquela pessoa. E se ela foi convidada aí, normalmente são pessoas que performam muito bem, normalmente são os talentos que são convidados aí. E a gente tem casos muito interessantes de pessoas que voltaram tristes, casos tristes, mas interessantes, de pessoas que voltaram muito adoecidas e que não conseguiram mais se inserir na organização. Então, de talento passou uma pessoa que adoeceu. Olha, e aí teve, na verdade, 2 problemas de adaptação, o da ida e depois o da volta. Exato. A pessoa voltou realmente com uma carga Tu não tem ruim. aquele profissional lá que tu precisava, porque geralmente quando tu manda é porque é um projeto relevante, tu manda um talento para levantar aquele projeto, para que ele aconteça, para dar ritmo, ou às vezes é um profissional extremamente especialista numa tecnologia bem específica, tu perde ele lá e tu perde ele aqui, tu não tem ele lá e tu ainda perde o que tu tinha aqui. Então isso pode ter uma proporção enorme. Agora, interessante esse ponto que tu destacou, porque de uma certa forma, nesse exemplo, dá a entender que alguns profissionais vão mesmo sem estar preparados emocionalmente ou mesmo querendo essa transferência, né? Sim. E pelo que a gente está conversando, é essencial ver essa motivação, porque ela não vai ser fácil. É que na prática é muito difícil para o profissional, como eu te falei, normalmente são talentos. Então tu recebe um convite desse, nossa, que honra, que maravilhoso, todo mundo fica aqui. Como dizer não? Como dizer não? Então que ingrato que eu sou, que eu vou dizer que eu não estou preparada. E muitas vezes a própria pessoa se ilude e não consegue perceber a realidade. E às vezes é por falta de informação, não se dá conta que deveria se preparar mais. Pensa, não, ok, eu sou uma pessoa que viajo muito, já estou acostumado com diferentes culturas, sou do mundo. Viajar é uma coisa, tu perder as tuas raízes é outra. Então, as duas coisas acontecem. Realmente, tu não te dá conta que tu precisa de uma preparação e tu te dá e, às vezes, te sentir constrangido de assumir aquela vulnerabilidade. Porque no mundo dos negócios, infelizmente, a vulnerabilidade ainda não é bem vista, né? Ainda é encarada como fraqueza e não como fortaleza, que é o que é, né? A gente tem estudos seríssimos que pessoas emocionalmente mais fortes, elas têm mais acesso às suas vulnerabilidades. E elas se tornam fortes exatamente por isso, por acessarem as suas vulnerabilidades, rapidamente trabalharem elas e se recuperarem. Não, parece até aquelas coisas do destino, porque esse final de semana eu vi o TED Talks da Brené Brown falando sobre isso aí, né? E como é um incrível, assunto né? que já está cada vez mais vindo à tona. Então, ó, você já se liga que daqui a pouco vai ter uma pauta sobre isso. Tem que ter. Agora, tem algum tipo de preparação padrão que tu pudesse... né, que realmente sirva meio que para todo mundo, assim, vai morar fora, vai levar família ou não, enfim, o que é o mínimo que a pessoa tem que saber e com que se preparar? A gente começa por questões jurídicas. Então, entender a legislação desse país, entender no teu segmento qual é a legislação. Depois a gente tem que ver questões sociais. Então, estudar muito detalhadamente o bairro onde tu vai estar. Então, não é só a cidade, mas o bairro, a região da cidade onde tu vai estar. Que tipo de projeto tu vai encarar, se tu já está indo a convite da tua empresa, ou se tu está fazendo essa migração sozinho e tu vai recomeçar a tua carreira lá. Que tu entenda o momento que tu está aqui e o momento que tu vai estar lá. Então, aqui tu tem uma determinada autonomia e independência e que momento de carreira tu vai estar lá. Porque se tu vai ali com a tua organização, é diferente. Normalmente, tu já entra mais sênior, tu já entra com respeito, tu já entra com espaço. Se tu vai recomeçar sozinha a tua carreira lá e tu vai abrir uma trajetória, é diferente. Tu vai voltar alguns passos na tua senioridade. Sim. Então, tu conseguir entender... Escrever, não é só pensar, conversar é fundamental, mas escrever, existem especialistas que trabalham com isso, a gente que trabalha com carreira, estuda, também são processos de transição, que a gente já tem estudos bem relevantes na área. Então, planejar essa transição, entender que é uma transição,
fazer o diagnóstico do momento que tu tá, do momento que tu vai chegar lá, de forma concreta o que tu precisa, te informar. Quanto mais a gente assumir a realidade, os desafios que a gente vai enfrentar, melhor a gente se prepara. Não, isso que nós demos exemplos aqui de países até com uma cultura relativamente similar. Tem gente que vai para o Oriente Médio, que vai para países asiáticos, enfim, aí realmente se defronta com uma cultura totalmente diferente. Mas aí, para saber mais, tem amanhã, fica o convite para o evento, Isso, né? café com Onde conteúdo. é que vai ser e que horas, Juliana? Então, começa às 8 horas da manhã, vai das 8 às 11, fica na nossa sede, na Anita Garibaldi, esquina com a Carlos Gomes, 11h43. Eu recebo 2 especialistas, uma de dentro das organizações, que é a Manuela e a Rafaela. Então, são 2 psicólogas, uma com o viés de quem viveu essa transição e outra de quem conduz a transição de profissionais dentro das organizações. E a gente vai estar debatendo dados e o que está acontecendo com as pessoas que estão nesses processos. Então tá, gente, vocês sabem que para isso também tem apoio, podem contar com gente especializada. A gente vai pro break, já volta, não sai daí. Já de volta e agora é hora do nosso momentinho de moda do programa, né? Vamos começar mostrando o look do dia. Tá começando lá pelo pé, vocês viram que eu tô com uma ankle boot, ó. Na verdade, o ideal, gente, olha só a apresentadora quando ela dá umas enroscadas. O ideal era que não aparecesse nadinha de pele ali pra ficar bem bonito. Mas enfim, isso é vida real, tá? Ankle boot preta, basicíssima, pra equilibrar. Isto que é um conjunto super conf de veludo cotelê molhado. Quem é que lembra do veludo cotelê? Tá muito confortável. Mas ele, por ser monocromático e ter um brilhozinho, dá também uma alongada e uma sofisticada. Então, dá para unir, sim, conforto e sofisticação para um look diário. Eu vou te dizer que eu tô super adorando, tá bem bom aqui, tô bem confortável. Falando em monocromia, eu trouxe hoje no Drops de Moda alguns exemplos de terninho. Terninho, que é um conjunto, terninho feminino, né? O blazer e a calça, perfeitos para começar a semana profissional, ó, elegantérrima. Terninho, gente, que é uma peça que ingressou no guarda-roupa feminino a partir dos anos 80, quando a mulher veio com tudo para o mercado de trabalho. Mas naquela época ele era super masculinizado, com ombreiras e tal. Hoje em dia se popularizou e eu mostrei para vocês muitas opções, inclusive conforme o estilo de cada uma. Dá para trabalhar com um estilo mais elegante, dá para usar o terninho com tênis e camiseta, é super versátil.
Então fica uma dica aí, claro, depende muito do ambiente de trabalho, onde vocês atuam, mas o terninho é um clássico, nunca sai de moda e a vantagem é que não precisa pensar muito para combinar, né? Tu já tem ali o blazer, a calça, junta com uma blusa no fundo, um sapato bacana, prontinha para encarar o dia e fazer muito sucesso. Agradeço a audiência de vocês nesse início de semana, de novo com a gente. Eu morro de saudades no final de semana. Amanhã estamos de volta aqui ao vivo no mesmo horário. E agora vocês ficam com arquitetura e design, hoje com a Cris Mazei. Beijos!